é uma doença nova para todos nós. Esse coronavírus, também hoje já denominado de Covid-19, ele pertence a uma família de vírus já conhecida no meio médico há muito tempo. E esse Covid causou essa tragédia, essa pandemia. O que é uma pandemia? Uma endemia, é uma epidemia que incide em todos os continentes. Temos pelo menos 7 tipos de coronavírus que incidem no ser humano. Talvez não tenha sido uma passagem direta desse vírus dos morcegos para os seres humanos, mas teve um hospedeiro intermediário que era um tipo de tamanduá, que é muito comum lá no sudeste da Ásia, e as pessoas se alimentam dele. Houve uma mutação desse coronavírus, ele se adaptou muito bem à espécie humana e teve a habilidade de transmissão respiratória. E isso leva com que nós tenhamos uma situação epidêmica e pandêmica muito grave. Porque, infelizmente, até esse momento, nós não temos nenhum antiviral disponível específico para inibir a replicação do vírus. O nosso país aparece 3 meses depois como o segundo país em maior número de casos e o segundo país em maior número de mortes também. Então, a infecção ainda está em ascensão no mundo. E quando a gente fala de transmissão por via respiratória, tem basicamente 2 formas. Uma é a transmissão por aerosol e a outra por gotículas. A transmissão por aerosol, ela é muito mais fácil e muito mais distante, assim, distante entre um ser humano e outro. Então, você pode ter exemplos dessa transmissão de aerosol, tuberculose, sarampo, até lembrando que nós tivemos um surto recente de sarampo. Quando a transmissão é aerossol, as partículas são menores e elas viajam mais rapidamente. Então, 6, 7, 8 metros de distância de um ser humano que esteja, por exemplo, com tuberculose, outro ser humano susceptível pode se contaminar. Por gotículas, que é o caso, aparentemente, do coronavírus, essa distância tem que ser menor para contágio. E se sabe que essa distância não é maior que 2 metros. Então, eventualmente, uma pessoa que esteja com coronavírus, se ela estiver numa distância maior que 2 metros, a chance de que a pessoa susceptível se contamine é bem menor. Esse é um dado extremamente importante quando nós analisamos situações de abertura, quando se pensa, por exemplo, em um relaxamento das medidas de isolamento. Então, aglomerações ainda são muito perigosas no sentido de transmissibilidade do vírus. A porta de entrada desse vírus é principalmente células do sistema respiratório. Ele acaba levando a uma série de sinais e sintomas que são muito semelhantes a outros patógenos respiratórios. Os pacientes me relatam: olha, eu perdi o paladar, fiquei assustado que eu estou com coronavírus, e realmente é uma característica muito importante da manifestação clínica do coronavírus. Mas existem outras. Então, a falta de ar, a fadiga, que são sintomas já mais graves da doença, principalmente a falta de ar, febre, a dor de garganta, congestão nasal, isso são sintomas iniciais, lembrando que o vírus primeiro ele vai afetar a via aérea, que a gente chama de superior, então a porta de entrada, para depois ele ir para a via aérea inferior, que leva, por exemplo, à falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo, tremores e calafrios. O coronavírus, ele não é um vírus que vai só comprometer o pulmão ou a via aérea. Mesmo o trato gastrointestinal, então, muitos pacientes se queixam de diarreia, temos manifestações em outros órgãos, até o coração, como miocardites, que são infecções do músculo cardíaco, podem ser descritas em relação
a infecção pelo coronavírus. Total do PCR, que é uma reação de polímeros de cadeia, onde você amplifica partículas desse gene e consegue ter o diagnóstico de certeza do vírus. Hoje, o radiologista já tem imagens muito sugestivas de comprometimento do pulmão. A maior parte dos indivíduos não tem sintomas, e isso, felizmente, ocorre principalmente em crianças. Então, as crianças podem se infectar, elas realmente se infectam, mas elas raramente desenvolvem doença. Então, existem pacientes que que são considerados de grupo de maior risco, aquilo que o médico chama de comorbidade. Tem outras doenças associadas e que levam a um comprometimento pulmonar maior. Então, pessoas com doença cardiovascular, que têm problemas cardíacos, que têm problemas hipertensivos, principalmente, que não se cuidam, não se tratam, são pacientes de maior risco. Diabéticos, que também não se tratam, ou não têm um controle adequado da doença, também são pacientes de maior risco. Fumantes, pacientes que têm doença pulmonar crônica, e, eventualmente, pacientes com câncer. Eu não citei aqui nesse diapositivo, mas pacientes obesos, aquelas pessoas que têm índice de massa corpórea maior que 40, essas pessoas realmente têm um risco maior. É uma doença emergente, é uma doença que é benigna, mas alguns pacientes evoluem mal. Medidas de proteção são as medidas que nós temos hoje em dia. Então, a máscara é extremamente importante. Os tratamentos promissores estão sendo pesquisados e a vacina está sendo pesquisada. Ela demora para entrar em produção e para ser usada para a população. Então, se nós conseguirmos ter uma vacina após um ano e meio, seria um recorde em termos de ter um produto vacinal eficaz para que nós possamos conter a epidemia.